Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero trazer aqui uma pequena explicação de um texto bíblico muito polêmico no meio pentecostal. Um texto bíblico que desmotiva muitos iniciantes no meio pentecostal. Muitas pessoas elas deixam de ler a palavra ou de comprar uma Bíblia de estudo, de fazer um curso básico de teologia, de fazer qualquer situação envolvendo o estudo da palavra de Deus, porque as pessoas elas interpretam as coisas de maneira errada. E por falta de interpretação errada, acabam criando uma doutrina errada também. E aí começa a pregar, a ensinar, a levar isso adiante. Eu fui uma pessoa que comecei a buscar conhecimento da palavra devido no meu início da minha caminhada há uns 10, 11 anos atrás, chegando em um pastor da minha igreja, um presbítero da época, perguntei para ele me explicar por que a Bíblia católica tinha 7 livros a mais do que a nossa Bíblia protestante. Né? A nossa Bíblia tem 66 livros e a católica tem 72 livros. E eu perguntei para ele por que tinha mais. Quais são aqueles livros, qual que era a informação, e não sabia me explicar o porquê. Ele somente disse, eu não sei o porquê tem, não me interessa saber, eu só sei que a minha Bíblia tem 66 e não me importa saber que a da católica tem mais. Então, naquela época, eu fiquei curioso de saber por que a Bíblia católica tinha 7 livros a mais. Né? Hoje eu sei que são livros apócrifos, livros históricos, mas não livros sagrados. Então, precisamos buscar da parte do nosso Deus conhecimento. E os pentecostais gostam do poder, gostam do fogo. Eu sou pentecostal. Deus me usa em línguas, Deus me usa para dar lugar para o Espírito, são manifestações espirituais. Eu pulo, eu rodo, eu sapateio, eu creio no sobrenatural de Deus. Deus já usou vários profetas para falar comigo em mais de 10, 11 anos e muitas profecias se cumpriram na minha vida, muitas. Eu sempre falo, 90% se cumpriu e os 10% não se cumpriram, porque algumas não foi de Deus e algumas não é o tempo de Deus se cumprir ainda. Mas isso não é o caso agora. O caso é um texto bíblico que desanima muitos pentecostais, muitos cristãos evangélicos pentecostais que vão para o monte, que oram, que jejuam, que creem na manifestação dos dons e quer ser batizado com o Espírito Santo, mas eles só focam em quê? No profeta, na revelação, só focam em quê? Só focam em ser cheio do Espírito Santo, mas não entendam que a palavra de Deus ela é a maior revelação. A palavra ela é a maior revelação, não tem sombra de dúvida. E em 2 Coríntios, capítulo de número 3, em diante, em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 1, diz assim o apóstolo Paulo: será que com isso estamos começando a nos recomendar nós mesmos novamente? Será que precisamos com alguns da carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmo são a nossa carta, o apóstolo Paulo diz, está em nossos corações, conhecida e lida por todos. Vocês, versículo 3, demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. É escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra. Foca nisso. Versículo 3, não em tábuas de pedra, né? Mas em tábuas, né, de corações humanos. Versículo 4, tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, né? Mas nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ponto. Esse texto leva muitos pentecostais a dizer que a letra mata e o Espírito vivifica. Então eles pensam, se eu fazer teologia, eu vou morrer. Se eu fizer teologia, eu não vou ser cheio do Espírito Santo. Se eu estudar a palavra, comprar uma Bíblia de estudo, eu não vou ser cheio do Espírito de Deus. Está errado, não é assim que diz o texto. Aqui vemos claramente que o apóstolo Paulo está falando da lei de Moisés. A letra mata porque a lei de Moisés matava quem pecava, quem quebrava os 10 mandamentos ou 630 mandamentos que tem nos 5 primeiros livros, a Torá ou o Pentateuco, aleluia, né? Vemos então quem quebrava era a morte de pedrejar, quem pecasse, né, era apedrejado até a morte. Então a letra matava. Qual letra? A letra da lei que a qual Deus deu a Moisés. Não quer dizer aqui nesse texto, quer dizer o quê? Que você não pode estudar a Bíblia. Você não pode buscar. Então a gente vemos no nosso meio um monte de pentecostais
que sobe o monte, que ora, que jejua, são cheios de Deus, mas na hora da Bíblia não conhece nada. Na hora de ler a palavra não sabe de nada. Ah, não preciso de Bíblia. Não, peraí, mas como precisa de Bíblia? Aonde fala do batismo do Espírito Santo? Na Bíblia. Onde fala de revelação? Na Bíblia. Onde fala de poder de Deus? Na Bíblia. Manifestações espirituais? Na Bíblia. Em falar em línguas? 1 Coríntios capítulo 14, né? Paulo relata isso tudo na Bíblia. Então a Bíblia é uma revelação. Não existiria nada disso para provar o que nós vemos em manifestações sem a palavra de Deus, sem o poder de Deus. Então precisamos entender, seja o pentecostal inteligente. E vemos aqui no versículo de número 4, versículo de número 5, né? 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Paulo falando, né? 2 Coríntios 3, tá? Uma carta de Cristo, resultado nosso. Então Paulo está dizendo para a igreja que vocês se consideram uma carta de Cristo, mas é um resultado nosso, do nosso ministério. Isso Paulo falando, né? Escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra. Que tábuas de pedra? As tábuas que Moisés, Deus escreveu ali as 10 mandamentos, tá? Não em tábuas de pedra, mas os corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus. Então, Paulo dizendo, nós temos confiança em Deus por meio de Cristo. Tá? Por meio de Cristo. A salvação hoje é intermédio por Cristo. Não é mais pela lei, não é mais pela palavra, não é mais pelas leis de Moisés, não. Mas é por meio de Cristo. Através da sua graça salvadora, nos redimiu. O favor não merecido da palavra de Deus, igreja. Tá? Então, tal é a confiança que temos em diante de Deus em Cristo Jesus. Né? Não possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 6, ele nos capacitou para servirmos os ministros de uma nova aliança. Que nova aliança? O novo testamento. Né? O novo evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias de quê? Do Salvador. Então vemos claramente, os amados irmãos, e ele fala dessa nova aliança, não com letra. Que letra? Da lei de Moisés, mas do Espírito, né? Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque na época de Moisés, a letra matava. Na época até de Jesus, quem quebrasse ali, vimos que levaram até Jesus nos evangelhos ali, né? O que foi pega no ato de adultério. E aí deixar bem claro, a lei manda matar. Pega no ato de adultério, a ser apedrejado. O que o Senhor diz, mestre? Foram para Jesus ali. E ali vemos que Jesus ele se abaixou, escreveu no chão, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele começou a falar assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Né? Porque ele não podia quebrar a lei. Né? Ele não quebrou a lei, mas também não deixou ninguém matar a mulher. Ele deixou a própria consciência de cada um o condenar, porque quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então vemos, igreja, que nesse texto não está dizendo que você não pode estudar a Bíblia, você não pode ter uma Bíblia de estudo. Né? Vemos aqui, eu tenho essa Bíblia aqui, mais ou menos quase 15 anos, essa Bíblia aqui, tá? Quase 15 anos, tá bem velhinha, tá? Ó, a capa dela já tá bem surrada, bem velhinha, 15 anos ou mais essa Bíblia aqui, tá? Desde 2000, antes de 2010, tá? Então, muito surrada. Essa tradução que eu li é NVI, Nova Versão Internacional. Busca ter uma Bíblia mais atualizada, busca ter uma Bíblia mais fácil de compreensão. Eu não recomendo para você levar para a igreja, para você pregar com a Bíblia nova tradução da linguagem de hoje. Não recomendo. Mas eu te recomendo, compre uma João Ferreira de Almeida atualizada, né? Uma NAA, tá? Que é a Nova Almeida atualizada do século 2021, 2022, tá? Busque uma Almeida Revista atualizada, tem a Almeida Revista Corrigida, ela é a mais antiga. Pegam a NVI, a nova versão, a Bíblia é mais fácil de compreender. Leiam a palavra, medite na palavra, não deixe de orar, de jejuar para você estudar a palavra. Até qualquer tipo de curso teológico, os professores falam, você tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar o Deus vivo, porque teologia nada mais é, igreja. Tel, né? Tel é Deus, e logos, que é logia, é estudo. Nada mais é que estudo de Deus. Né? Mas nós não podemos estudar Deus. Então a teologia estuda o quê? A maneira que Deus se manifesta ao homem. A teologia estuda a palavra. A teologia nos dá regras de interpretação. A Bíblia tem maneiras de interpretação como literária, né? Tem coisa aqui que é literalmente. Moisés abriu o mar vermelho literalmente. Mas tem coisas que é figurativo.
As parábolas de Jesus eram figurativas, é uma ilustração. Ele ilustrava algo do cotidiano deles, da sua cultura, da sua época, e ele trazia a mensagem. Por quê? Porque muitos ouvirão e poucos entenderão. É a mensagem dele. Ele se inspirou ali como Isaías, falando em parábolas ao povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então busque entender, busque estudar, não deixe ser ignorante. Você vai ser mais cheio do Espírito Santo ainda, tendo conhecimento da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas a minha igreja não incentiva a estudar. Não precisa incentivar você a estudar, não. Se a sua igreja não te incentiva a estudar, estude você mesmo. Corra atrás de você mesmo, de adquirir estudo. Não precisa comprar a Bíblia, não. Baixe no seu celular mesmo, no seu smartphone mesmo ali, né? Eu tenho um aparelho no meu celular aqui, eu tenho quase 15 Bíblias de várias versões e diferentes, tá? Você precisa entender a palavra, você não pode viver somente de versículo, tá? Nós não construímos uma doutrina com um versículo só, né? Nenhum texto fora do contexto dá certo. Então, texto dentro do seu próprio contexto, porque texto fora do contexto gera pretexto, tá? Uma falsa doutrina, uma falsa religião, uma falsa, né, uma seita. Por isso que existem muitas seitas no nosso mundo, o quê? Usam a Bíblia, mas interpretam de um jeito errado. Tá? Então busque ter conhecimento, busque aprender da palavra de Deus, e eu estarei sempre aqui colocando um pouquinho mais de conhecimento para você entender textos bíblicos polêmicos aí que deixa você enganar, e você para de ler, para de estudar. Ah, eu não entendo? Ah, só vou orar, só vou jejuar, não preciso mais disso. Não, não faça isso. Busque a conhecer a palavra, porque a Bíblia nos fala: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Conhecereis a verdade, ela vai mudar a sua história, a sua vida, né? E a Bíblia nos fala lá, louvado seja Deus, que a humanidade perece por falta de conhecimento da palavra, das suas santas escrituras. O povo perece, o povo passa dificuldade. Por quê? Porque não ouve a palavra, não lê a palavra, não medita na palavra, né? Não se fortalece. E Paulo fala lá em Romanos, né? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem a palavra você não tem fé. Você esmurece, você enfraquece, você desanima. Amém? Louvado seja Deus. Deus te abençoe a sua vida. Eu estarei colocando aqui várias vezes aqui conteúdos igual a esse para te ensinar, te orientar. Não sou teólogo, sou apenas um estudante de teologia. Estou chegando lá, mas eu quero trazer para os iniciantes, né? Todo esse pessoal de iniciantes, de jovens, né, adolescentes, adultos que são leigos, pessoas que não têm o mínimo entendimento e acreditam nesse versículo que eu li aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que a letra mata e o espírito vivifica, e achava que porque a letra matava e falavam, não pode estudar a Bíblia. Não pode ter nenhum curso, pode aprofundar, pode aprender. Não, aprenda sim. Tá? Eu aprendi com meus líderes, pastores meus têm diversos livros, tem armários cheios de livros. Eu não tenho nada, eu tenho poucos livros, eu odiava estudar e eu tenho mudado o meu pensamento de começar a estudar, e isso eu quero passar para vocês, esse incentivo. Estudem, aprendem, cresçam, porque o Senhor Jesus estará com você e você será cheio do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.